falar do desempenho da esquerda, né, que teve uma derrota grande mesmo, como já falaram o Consta e o Salles, é o nosso próximo destaque aqui da pauta. O presidente Lula visitou 26 cidades para apoiar candidatos do PT ou aliados da sigla desde o início das convenções partidárias em 20 de julho até o domingo do segundo turno. E desses 26, só 4 foram eleitos prefeitos, um em primeiro turno e 3 ontem no segundo turno. Para a primeira rodada de votação, Lula visitou 22 municípios e, dos apoiados, só se elegeu Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Outros 5 que receberam Lula em suas cidades avançaram para o segundo turno e os aliados que tiveram sucesso e venceram na disputa de ontem foram só 3, todos em disputas muito apertadas. Evandro Leitão, de Fortaleza, Luiz Caetano, em Camaçari, com 50,38%, e Marcelo Oliveira, em Mauá, 54,05%. Ô Consta, será que é uma demonstração de que aquele sentimento antipetista continua vivo, né? Aquilo que nasceu ali na época da Lava Jato, essa resistência à esquerda, ao PT, isso está inalterado, apesar dessas mudanças, dessa perseguição ofensiva contra o Bolsonaro, mas olhando para a esquerda, o antipetismo continua vivo, Consta? Sem dúvida, o antipetismo continua vivo e eu acho até que crescente no país, até porque é o governo federal do momento e é um governo medíocre, para dizer o mínimo, né, para elogiar. É um governo medíocre. Voltou tudo, né? Déficit nas estatais, o Brasil é um pária mundial, o próximo só de ditadura nefasta, a economia não vai bem. Quer dizer, de novo, quem fez o L esperava o quê, né? Mas é a insistência no erro. E quando o povo começa a pagar o pato, sentir no bolso, no dia a dia, fica com raiva do governo. E é o Lula, né, o governo. Então, o sentimento do antipetismo ainda é muito forte. O Lula é um péssimo cabo eleitoral. Eu disse mais cedo, né? A gente é até levado a perguntar onde estão os 60 milhões de eleitores do Lula. Em São Paulo, por exemplo, coisa de 1 milhão, sei lá, que votou no Lula, não votou no Boulos. Então, não conseguiu transferir. O que acontece? O Boulos é tão pior assim que o Lula? Acho que é tudo podre do mesmo jeito. Né? Talvez o Lula tinha um recall maior, não sei. Mas o fato é que é percebido pela população séria e trabalhadora, que, quero crer, é a maioria desse país, né? Como alguém que não agrega. O caso do Eduardo Paes, que você ainda mencionou nos lados de sucesso do Lula, como carioca, né, tem que qualificar aqui que é um bicho totalmente diferente lá. O Paes teria sido eleito sem ou com Lula. Lula não tem nenhum mérito nisso. Nenhum mérito. Né? Então, realmente, ele não levou quase nada. Tanto é que o PT está batendo cabeça. O Humberto Costa precisa criar uma narrativa de que aumentou 40% o número de prefeituras. É assim, o cara perde. Porra, o cara namorava a Gisele Bündchen, agora ele namora, né, 3 mocréia lá que ele achou, sei lá onde. Falou, não, multipliquei por 3 o número de namoradas, né? Então, perdeu prefeituras importantes e está lá com cidadezinhas pequenininhas, irrelevantes do ponto de vista de tamanho, de PIB e tudo, e está dizendo que aumentou 40% o número. O PT é mestre na arte de slogans falsos, né? Marketing, fajuto. E tá lá o Padilha cutucando a Glaze respondendo em rede pública. Eles não estão bem. Eles não têm um substituto. O partido está definhando, vai ter que alugar muita barriga de aluguel, né, de centrão fisiológico, está definhando, não tem um substituto dentro do PT, aí tiveram que pegar emprestado um do PSOL, cacifaram com 30 milhões de reais, o Lula, garoto propaganda, e o cara gastou 16 vezes mais. Isso é importante repetir, gastou 16 vezes mais do que a campanha anterior do Boulos e teve o mesmo número de votos. Não andou para lugar nenhum. Então, a situação no PT não é confortável. É uma situação de crise. Haja barriga de aluguel no Centrão. Enquanto eles tiverem o poder da máquina, a chave do cofre, vai ter muita gente do Centrão Fisiológico disposta a conversar e achar lindo os olhos azuis do Lula, né? Se o dinheiro começar a escassear ou a coisa começar a respingar politicamente, a ponto do Centrão falar, meu Deus, vai destruir a galinha dos ovos de ouro de novo, aí vem o que aconteceu com a Dilma Rousseff, né? O Centrão já tem uma certa tarimba nisso.
Boa, e olha, o PSOL, né, que o Consta mencionou, também terminou sem nenhuma prefeitura, estava em ainda duas disputas de segundo turno, uma em São Paulo com Guilherme Boulos, perdeu as duas, então está terminando essa eleição sem prefeito nenhum, junto com o PCO e o PSTU, as legendas de esquerda todas sem prefeito. E aí a gente tem um vídeo aqui, o Cláudio, da pauta 6, ó, do Genuíno, José Genuíno, falando sobre esse momento da esquerda. Vamos ver, o Salles comenta na volta. Nós tivemos um desempenho político no Brasil inteiro. E eu quero dizer para vocês que a esquerda não morreu, a esquerda não está sitiada, a esquerda não pode baixar a cabeça. Além da gente ter ido para o segundo turno em várias cidades importantes, nós elegemos vereadoras e vereadores que vão ser, como vocês viveram aqui no MST, com mais de 130 vereadores e vereadoras, uma representação combativa na Câmara Municipal. E nós temos uma tarefa grandiosa. A esquerda tem que ser ousada e corajosa para puxar voto, para derrotar a direita, para um sacrifício. Mas nós também temos que ser audaciosos e corajosos para fazer as avaliações, para tirar as lições, para tirar as conclusões dessa caminhada. Nós estamos numa encruzilhada. Ou rompemos com esse modelo neoliberal, do rentismo, do agronegócio, das privatizações, do processo de monopólio, ou então nós vamos ser capturados por uma política de uma espécie de social-liberalismo. Para isso, os partidos de esquerda que souberam se unir em São Paulo e em outras cidades, com os movimentos sociais, como esse glorioso movimento Sem Terra e outros, nós temos que fazer um pacto pela unidade da esquerda, para dentro e fora do governo, pressionar, fiscalizar, exigir e cobrar. Nós não podemos, diante da derrota da direita neoliberal e institucional, a gente já achar que perdemos tudo. O derrotismo não faz parte da nossa nomenclatura política. O derrotismo não faz parte da nossa trajetória política. Por isso que eu acho que nós temos que fazer um esforço coletivo para tirar as lições dessa eleição. Aonde a gente jogou no corpo a corpo, na militância, aonde a gente jogou com as periferias, aonde a gente jogou com as nossas cores, com os nossos símbolos, nós tivemos vitória significativa. E eu digo isso para vocês, e fiz questão de vir aqui, porque eu testemunhei com vocês como vocês fazem campanha. Não é não, companheiro Arió? Como vocês organizam as brigadas, como vocês ficam à noite, de manhã, fazendo campanha. E eu acho que para nós que temos mais idade, nós temos o dever de homenagear vocês nesse momento do céu. Não fiquem tristes, levante a cabeça, e vocês merecem a nossa homenagem. Um grande abraço, viva a esquerda, abaixo do liberalismo, viva o movimento Sem Terra. Um grande abraço, companheiros e companheiras. E aí, Salles, o que achou? Tem sentido alguma das conclusões do Genuíno, dessa reflexão dele? Só falou merda, né? Esse cara é completamente desatualizado da política, do mundo real, né? Abaixo o neoliberalismo, viva a luta, as brigadas. Imagina, esse cara acha que tá onde? Na época que ele guerrilhou, foi lá para a guerrilha do Araguaia, completamente xarope, não tem a menor noção do que está falando. Mostra como, de fato, a esquerda envelheceu mal, né? Envelheceu muito mal no Brasil e continua com essas mesmas ideias de jirico, né, de romper com o sistema financeiro e romper com o capitalismo, contra o direito de propriedade privada, que os fascistas, não sei o quê. É a mesma ladainha. Só que a diferença é que eles não conseguem demonstrar na prática o fundamento, né, a certeza, a procedência de nenhuma das suas premissas. Tudo que eles defendem dá errado. Todos os países que eles usam como modelo fracassaram. Todas as supostos exemplos, né, pega Cuba, Venezuela, Nicarágua, Irã, China, Rússia, tudo que não presta, né, em termos quaisquer assuntos que você for olhar, continuam sendo modelo para esses caras. Eles não conseguem demonstrar. E o Genuíno, que é o Jurássico, né, completamente fora da realidade, vai tentar estimular a militância. Eu acho ótimo, porque se esse é o discurso de animação, o discurso motivacional da militância de esquerda, sinal que em 2026 essa turma vai desaparecer. Porque com esse tipo de papinho aí do Genuíno, não tem militância de esquerda que vá para a rua defender coisa nenhuma. Discurso completamente imbecil, né? Não tem cabimento.
Quer falar, Constar, dessa declaração do Genuíno? Quero. Primeiro lugar, né? Se não fosse o Braddock, eu não lembrava nem que ele estava vivo ainda. Esse guerrilheiro do Araguaia aí, caguete. Né? Poxa, só vocês, para me fazer lembrar que ele existe. Tinha eco ali enquanto ele falava. A gente só viu o púlpito, né, o palco, mas devia ter o quê? Umas 6, 10 pessoas ali assistindo. Né? Então, o Braddock fez todo mundo lembrar que o Zé Genuíno, ainda que cheirando a naftalina, ainda existe. Né? Com esse discurso surrado de DCE, de professor maconheiro de 46 anos, que vive com a mãe. Né? Agora, vamos lá. Qual é a análise séria que a gente pode fazer disso? Né? Enquanto a esquerda estiver falando de pauta identitária, de ataque ao neoliberalismo, abaixo banqueiros, não sei o quê, tá tudo bem. Deixa, que é a derrota certa. Né? O problema é o seguinte, falar que o PSOL não teve nenhuma prefeitura, o PSTU, que nem existe, o PCO, esses partidecos de negociata e tudo, e que, portanto, a esquerda radical não oferece uma ameaça, é que eu acho que é uma conclusão precipitada. Por quê? Primeiro, vou repetir, era uma disputa para o executivo local. É diferente do nicho legislativo, que aí tem peso, entra um bando de cabeça de bagre com um discursinho parecido e com um artista defendendo. Em segundo lugar, o grande perigo oferecido pela esquerda radical é de um trabalho de bastidores. É da guerra cultural, que um Tarcísio da vida, por exemplo, às vezes ignora e que me incomoda. Porque o Tarcísio pode virar e falar, ai, que papo chato isso, o negócio é gestão, a iluminação da praça, e vamos discutir aqui a privatização, não sei o quê, tá tudo bem, né? Legal. Mas aí tá lá na TV Cultura a Vera Magalhães, pautando as entrevistas. Tudo bem que cada vez é rede morta, cada vez menos gente se interessa. Mas você entendeu o meu ponto? Meu ponto é o seguinte, se você deixar para lá a guerra cultural, foi o que fizeram os militares durante o regime militar. Não, nosso negócio aqui é gestão e não sei o quê, derrotamos os comunistas e agora vamos fazer a gestão do país aqui, econômica, chama o Delfim Neto, não sei o quê. E aí toda a esquerda radical aparelhou a academia, a cultura pop, o jornalismo, e estamos vendo o estrago disso até hoje. Então, cuidado para não confundir. O Nunes venceu o Boulos, mas a Secretaria de Educação do Nunes fala todos. Fala todos. Então, a ameaça da esquerda radical continua, não porque eles vencem tudo que é prefeitura, mas porque eles aparelharam a cultura do país.